Mesmo na hipótese do chamado casamento putativo, em que um dos cônjuges está de boa fé, o casamento será encerrado, será nulificado para os dois. Mas no caso do casamento putativo, para um os efeitos serão retroativos, para outro os efeitos não serão retroativos. Só que o casamento vai acabar, e vai acabar para ambos. Então, mesmo que a lei não tenha expressamente estabelecido que é obrigatória a formação de litisconsórcio para esse caso, é indubitável. A relação jurídica ela é una, indivisível. Não tem como eu anular para um e não anular para o outro. Não tem como eu declarar nulidade para um e não declarar para o outro. Logo, nessa ação declaratória de nulidade de casamento, ou uma ação anulatória de casamento, os dois cônjuges necessariamente formarão litisconsórcio passivo. Beleza? Outro exemplo, ação pauliana. O que é a ação pauliana? Você se recorda? A ação pauliana é aquela proposta por um credor a fim de anular um negócio jurídico celebrado pelo devedor em fraude. O devedor ele firmou o negócio jurídico em fraude contra credores. E a fraude contra credores é um vício social. Logo, qualquer um dos credores tem legitimidade para a propositura de ação anulatória, que recebe o nome, nesse caso, de ação pauliana. O objetivo da ação é o quê, senhores? É desconstituir o negócio jurídico fraudulento. É desconstituir o negócio jurídico viciado. Pergunta: tem como anular esse negócio jurídico só para o devedor e não anular para o contratante, para outra pessoa com a qual ele contratou, com a qual ele celebrou o contrato? Tem como anular o contrato só para um deles? Mais uma vez, é evidente que não. É evidente que não. Logo, mesmo que a lei não estabeleça expressamente o litisconsórcio obrigatório para ações paulianas, em decorrência da natureza jurídica da relação, em decorrência da relação jurídica controvertida, que é una e indivisível, a formação litisconsorcial é indispensável. É indispensável. Pegou? Show de bola! Sigamos, então. Ainda que quanto à obrigatoriedade de formação, se o litisconsórcio necessário é aquele que é obrigatório, por força de lei ou da relação jurídica, o litisconsórcio facultativo, como o nome sugere, litisconsórcio facultativo, é aquele cuja formação decorre da vontade das partes. Isso mesmo. A formação litisconsorcial aconteceu por opção dos litigantes. A lei não obrigava a formação litisconsorcial. Não era um litisconsórcio obrigatório por força da lei e nem por força da relação jurídica. Logo, o litisconsórcio pode ou não ser formado, a depender da vontade das partes. Então, o litisconsórcio facultativo é aquele que decorre de convenção dos litigantes. Ele não é indispensável à validade do processo. Não há obrigatoriedade, nem em razão da lei, nem em razão da relação jurídica material. É facultativo. Facultativo. Onde é que nós vamos encontrar a expressa disposição do litisconsórcio facultativo?
lá no artigo 113. 113 do Código Civil, do Código de Processo Civil Novo, que vai nos dizer o seguinte: o litisconsórcio pode ser formado. Significa que ele não é necessariamente formado. Olha como é que eu tenho que fazer a leitura da lei de uma forma mais cuidadosa. O litisconsórcio pode ser formado nas seguintes opções, nas seguintes hipóteses: quando houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide. Quando houver comunhão de direitos ou obrigações referentes à lide. É o caso dos codevedores solidários. Embora a relação jurídica seja una, é possível que apenas um dos codevedores solidários sejam demandados. Inclusive, essa é a premissa da solidariedade. A ideia de que o credor, ele pode demandar qualquer um dos devedores solidários. Não é obrigatória a formação do litisconsórcio passivo, portanto. Em regra, nas obrigações solidárias ou nas obrigações divisíveis. Por consequência, o credor pode escolher se ele demanda um devedor solidário, todos os devedores solidários, 2, 3. Se ele pode escolher, esse litisconsórcio ele é facultativo. Facultativo porque há comunhão de direitos ou obrigações relativamente à lide. Relativamente à lide. Ok? Outro exemplo são os condôminos, os coproprietários de um imóvel, que vão ajuizar uma ação reivindicatória contra uma pessoa. Veja bem, não é obrigatório que os coproprietários estejam lá. Logo, esse litisconsórcio é facultativo. É facultativo. Na verdade, à luz do que explica o mestre Fred Didier, todo litisconsórcio ativo é facultativo, porque ninguém pode ser obrigado a demandar. Então, se é ativo, é também facultativo à luz dessa tese nova, né? Essa tese nova do Fred Didier. Mas também é possível a formação do litisconsórcio, portanto, litisconsórcio facultativo, entre as causas em que houver conexão, seja pelo pedido ou pela causa de pedir. Conexão, né, que é aquele fenômeno onde eu tenho duas ou mais ações com o mesmo pedido ou mesma causa de pedir. E nesse contexto, veja, é possível a reunião dos processos. Não é obrigatória a formação. Não é obrigatória a reunião dos processos. Logo, eu estou diante de um litisconsórcio facultativo. Facultativo. E, por fim, inovação do CPC 15. É possível a formação do litisconsórcio quando ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. Observe que aqui no inciso 3º, o legislador não está falando sobre conexão. Então ele está dizendo que é possível a reunião no mesmo processo de demandas distintas. Demandas entre as quais não há conexão nem de pedido e nem de causa de pedir. Mas as situações, elas são análogas. Análogas. Inclusive, quando nós estudamos a conexão, a gente verifica que o legislador do novo Código de Processo Civil, ele diz que é possível a reunião de processos quando não houver conexão de pedido ou causa de pedir, mas existir o risco de decisões contraditórias e ou conflitantes. Se é possível a reunião desses processos, que não são conexos, é possível a formação de litisconsórcio. E se eu estou falando que é possível e não obrigatório, esse litisconsórcio ele é
facultativo. Ele é facultativo. Ele depende da vontade das partes. Ele depende da vontade das partes. Beleza? Agora, detalhe. Vou até diminuir um pouquinho o ritmo, né, para você concentrar, dar uma relaxada, perder essa tensão das informações importantes que nós já vimos, por conta do seguinte: o litisconsórcio facultativo, como regra, ele é inafastável. Ou seja, se as partes optaram pela formação do litisconsórcio, elas não eram obrigadas, mas optaram pela formação do litisconsórcio, esse litisconsórcio facultativo ele é inafastável. Ou, em outros termos, ele é irrecusável. O juiz não pode recusar. Se as partes querem formar o litisconsórcio, como regra, o juiz não pode recusar. Logo, o litisconsórcio facultativo, ele é irrecusável, na regra. Na regra. Porque existem exceções excepcionais, ou melhor dizendo, exceções específicas, né? Iria dizer situações excepcionais, em que o juiz ele pode recusar a formação do litisconsórcio facultativo. Pegou? Com calma. O litisconsórcio facultativo ele decorre da vontade das partes. E como regra, ele é irrecusável pelo juiz. Se as partes querem, o juiz não pode recusar a formação do litisconsórcio. Salvo se alguma delas não tiver legitimidade, né? Esse ele não pode recusar. Essa é a regra. Todavia, existem situações excepcionais em que o litisconsórcio facultativo ele é recusável. Quais são essas situações? É o que nós chamamos de litisconsórcio multitudinário ou plurimo. Atenção, porque isso é recorrentemente cobrado, hein? Litisconsórcio multitudinário ou plurimo. O que é esse tal de litisconsórcio multitudinário ou plurimo? É aquele litisconsórcio em que a quantidade de pessoas é muito grande. E por consequência dessa constatação, o número de pessoas, ao invés de contribuir para a economia processual, atrapalha. Porque ele atrapalha o curso do processo, atrapalha os atos processuais, atrapalha o exercício do direito de defesa, atrapalha a execução, por vezes. Então, ao invés de colaborar, a formação do litisconsórcio é um empecilho, é uma barreira. O número de pessoas é muito grande. E aí, veja bem, quando o litisconsórcio for facultativo, e o número de sujeitos for tão grande que seja prejudicial ao processo, nós o consideraremos como litisconsórcio multitudinário ou plurimo. E nessa situação, o juiz poderá mandar desmembrar o processo. E só, como regra, o litisconsórcio facultativo ele é irrecusável. Excepcionalmente, o litisconsórcio facultativo, quando multitudinário, pode ser recusado pelo juiz. O juiz pode mandar desmembrar em vários outros processos. Litisconsórcio multitudinário, plurimo. Veja aqui como é que nós dispomos aqui no nosso slide. Se o número de litigantes for muito grande, caracterizando o litisconsórcio multitudinário, plurimo ou múltiplo, de tal modo que possa comprometer a rápida solução do conflito,
dificultar o exercício do direito de defesa ou o cumprimento da sentença, será autorizado ao juiz. E olha o detalhe importante: de ofício ou a pedido do réu. Então, quando o litisconsórcio facultativo for múltiplo, for plurimo, for multitudinário, de tal modo a ser prejudicial para o processo, o juiz poderá, de ofício ou a pedido do réu, desmembrar o processo, determinar o desmembramento do processo, criando, portanto, vários outros que serão julgados de forma autônoma. Essa é a previsão do artigo 113, parágrafo 1º. Tema importante. Vale a pena você fazer a anotação no seu vade-mecum, vale a pena você fazer a anotação aí no seu caderno, no seu computador. Geralmente tema cobrado em concurso, hein, pessoal? Agora, vamos aqui rapidamente ver então o que a lei diz. Rapidamente, porque nós já identificamos aqui, né, de uma forma expositiva essas regras. Mas vamos olhar para o código, porque é bom olhar para o código. O legislador nos diz o seguinte: duas ou mais pessoas podem, portanto facultativo, litigar no mesmo processo em conjunto, ativa ou passivamente, quando entre elas houver comunhão de direitos ou obrigações relativas à lide. 2. Entre as causas houver conexão pelo pedido ou causa de pedir. Ou 3. Quando ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. E aí o parágrafo 1º nos revela: o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo, nunca o necessário, o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na fase de liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. Parágrafo 2º. O requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que recomeçará da intimação da decisão que solucionar. E o artigo 114, se o 113 nos traz o litisconsórcio facultativo, o 114 nos traz o litisconsórcio necessário, estabelecendo o seguinte: o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Ok? Litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica, que é una e indivisível, que nós já falávamos lá anteriormente. Beleza? Última espécie de litisconsórcio. Última classificação de litisconsórcio, melhor dizendo. Classificação quanto à uniformização da decisão. Classificação quanto à uniformidade da decisão. Aqui surgem os chamados litisconsórcio comum ou simples e o litisconsórcio unitário. O que são ou o que é o litisconsórcio comum ou simples? Litisconsórcio comum ou simples é aquele em que a decisão de mérito não necessariamente será a mesma para todos os litisconsortes. Será simples ou comum o litisconsórcio quando a decisão de mérito puder, veja bem, quando existir a possibilidade da decisão de mérito ser distinta para um e outro litisconsorte. É o caso da conexão, né? É o caso da conexão. Algumas partes reuniram o processo
Pessoas envolvidas num acidente de trânsito, num ato ilícito, ajuizaram ação indenizatória contra aquele que julgam ser o causador. E cada qual propôs uma ação autônoma. Essas ações foram reunidas em razão de conexão. Litisconsórcio facultativo e ativo. Só que o juiz pode entender que um sujeito vai receber 15 mil reais de dano material. O outro vai receber 5 mil reais de dano material. O outro não sofreu dano. E aquele que faleceu, a família ainda tem dano moral. Perceba que as decisões de mérito, elas são distintas. Existe essa possibilidade. Portanto, o litisconsórcio ele é comum ou simples. No contraponto, será unitário o litisconsórcio quando a decisão de mérito for necessariamente a mesma para todos os litisconsortes. Aqui não há possibilidade de decisões diferentes. Obrigatoriamente a decisão será a mesma para um, para outro. Veja a nossa explicação aqui no slide. Litisconsórcio unitário, situação em que a decisão de mérito, exarada pelo órgão jurisdicional, deverá ser a mesma para todos os litisconsortes, invariavelmente. Invariavelmente. É aquela hipótese, meus caros, da declaração de nulidade do casamento, que por força da relação jurídica, o litisconsórcio é necessário. Mas por força dessa relação jurídica, ele também é unitário. Porque não tem como eu nulificar o casamento para um e não nulificar para o outro. Ou seja, a decisão de mérito será a mesma para ambos. Na ação pauliana, mesma coisa. Por isso a gente constata que os elementos, os pressupostos desse chamado litisconsórcio unitário primeiro, uma única